decidiu trabalhar 200 por hora, então você vai ter consequência para isso. E outra, você vai machucar gente no processo. Quem você vai machucar? Você vai machucar as pessoas que te amam, você vai machucar sua família, você vai machucar, cara, seus filhos, sua mulher. Tá do seu lado, né? E aí, como é que fica? Né? Então a nossa responsabilidade, eu faço o que eu quero, eu sou melhor e tudo bem, eu me basto. A vida não é assim. Uma hora vai aparecer alguém na tua vida que vai fazer diferença, você vai falar, e agora? Quanto que eu posso viver com essa pessoa? E você vai ver um reloginho, né, contando para trás. O que eu posso te falar? Eu posso te falar que um dia eu acordei e eu tinha 43 anos de idade. Passa assim. Brincando, quando eu comecei a trabalhar com isso, cara, eu tinha 28. Eu fazia, é o que eu falei para vocês, eu trabalhava na probiótica, eu viajava as capitais do Brasil e ia, né, dando palestra sobre creatina pro pessoal parar de achar que aquilo era droga, né? Olha o quanto mudou de lá para cá. Eu não tô trabalhando ontem, não, eu tô trabalhando nisso, cara, desde 2004, né, quando eu me formei na faculdade, né? Olha quanto mudou o interesse das pessoas, cada vez mais e mais, esteroide, mas, cara, olha a responsabilidade desse negócio, não é uma coisa simples, não é tomar aspirina, né? E o que a gente quer, humildemente, Ed, não é falar pra mim, você tá errado, você é culpado, isso não é uma questão de caráter, isso não é uma questão de julgamento, isso não é uma questão de culpa, isso não é uma questão de estar errado ou certo, isso é uma questão de cuidado. Minha preocupação é como médico, como é que tá a sua saúde? O que você tá tendo que pagar para conseguir tentar chegar do seu jeito no físico que você quer? E infelizmente, cara, e tem uma coisa que chama genética. Quando você olha o Mr. Olympia, que o cara, ele pode fazer o que for, mas ele tem genética para tolerar isso. Eu, por exemplo, não tenho. Então, o que eu ganhei, provavelmente é o topo que eu vou conseguir. Eu faço... Não tem, cara, Moze, para, não. Ed, eu conheço... pequeno. Desculpa te interromper, Moze, mas... Você conhece os caras grandes. Não, eu sei, Moze, mas... Ed. Quem tem um peito igual ao do Paulo Musi no mundo? Mas tem. Isso é genética, porra. É treino, muito treino. Aí que tá, isso é genética. É genética que foi ajustada com treino e que eu fiz aquilo que eu fiz numa época muito... Você não tem genética. Você brincando bota o físico mais bonito que dos Classic Physique atual, hein? Cara, pô, mas é assim. Mas você entende a responsabilidade disso? Estão falando de genética Olímpia, né? Ganhar Olímpia, por exemplo. Sim. E que são os caras que eles se comparam. E aí o que eles vão falar? Não mais o Siban, não falando, cara, você é o Siban. Então, na boa... Calma, um pouco menos de... com 300 quilos, 19 anos. Porra, então um pouco menos de arrogância, um pouco mais de modéstia, vamos devagar, né? Não dá pra gente fazer as coisas tipo na vida louca, porque a gente vai pagar um preço que é um preço caro, né? E assim, terminando de responder essa pergunta, a gente tem que falar nisso, cara, exaustivamente. Por quê? Porque se a gente parar de falar, uma outra geração vai começar pelo caminho errado. E assim, a gente fala caminho errado não porque é moralmente uma forma de julgamento, mas é porque, do ponto de vista de evolução, é uma geração que acaba se dando mal porque ela começa a fazer um uso de determinadas medicações e substâncias que trazem a elas uma longevidade menor, uma piora na qualidade de vida. Eu poderia ser tão bom médico se eu não treinasse? Provavelmente. Agora, aquilo que são os momentos chaves e de solução de problemas e que entram de uma maneira inesperada, eles acontecem porque eu treino, cara, desde os 11, 12. Então, eu já fiz tudo que tem pra fazer, eu já errei tudo que tem pra errar. Tem mais coisa pra errar? Tem. Mas a maior parte eu já errei. E agora? Agora eu tô numa situação que com 45 anos de idade eu só posso acertar, porque se eu errar, eu tenho muito a perder. E é isso também o que vem as outras histórias. O que você deixa de fazer? O que eu posso te falar, né, ou o que eu sinto obrigação de falar é natural, eu nunca disse que eu fui. A única coisa que eu falei... Não tiraram esse negócio de ser natural. Porque eu falei... Eu não vi você falar natural. Porque eu falei num podcast que eu não fazia ciclo. Né? Só por isso. Então você faz o ciclo do Rei Leão, o ciclo é sem fim. Não, bom, cara. Esse ciclo é bom. Pois é. E tem um monte de paciente que eu tenho que fazer. Né? Janeiro a dezembro. Exatamente. Aquele do Bad Boy que começou em 98 até hoje. Até hoje, não só. Tá no primeiro. Ele tá no primeiro ainda. Começou em 98, não acabou ainda. Não acabou, tá? Isso. Cara, é assim, né? Quando você entende mais as coisas, você percebe o seguinte, que determinadas estruturas que você usa de medicação, elas servem para um efeito passageiro. Né? Eu tô com 45 anos, eu tenho que ter um processo que só adicione, eu não posso ter uma coisa que eu ganhe 10 e perca 9. Sim.
Eu já não tenho mais nem saúde para isso, né? O meu corpo ele já tá batido, ele já tá... Outra pegada, né? Também, até seu ritmo de treino. Exatamente. Tudo, né? Então eu preciso respeitar para não colocar em risco aquilo que eu conquistei e também não colocar em risco do que são os anos que me restam. Mas né? já teve a sua época de loucura, assim, que na época não é loucura, Cara, mas que naquela época não tinha muito conhecimento. Cara, a gente fazia o que todo mundo fazia. Vou pôr o dedo na tomada, vamos ver o que acontece. Então, 1995. Cara, você comprava testosterona na farmácia, não precisava de receita. Mugenin, você comprava testosterona e Deca Durabolin. Você tinha o seu Moreira lá em Marília, que ele falava assim... Saudoso seu Moreira. Saudoso seu Moreira. É que eu lembro até hoje o nome da farmácia. Mas ele falava assim... Filho, nós vamos tomar 2 Deca de 50, 2 de 25, aí depois você vai voltar 3 semanas pra tomar um beta-HCG, a gente não vai bater punheta de pau mole, tá, filho? Cara, esse era o seu Moreira. Pô, o cara sabe. Era o coach. É o né? coach da cidade. Então, era o coach da cidade. Marília estava em boas mãos. Né? A gente tinha os caras que traziam os esteroides, né? Na época, cara, uma Winstrol, o bujãozinho, aquele quadradinho, né? Da Zambon ainda. Zambon. Cara, ele custava R$4, né? Você imagina isso? Original, não é? Né? Originalíssimo. 4 contos. Né? A coisa era tão desconhecida que não era nem falsificada. Ninguém dava bola pra essa merda. É verdade, não tinha procura, né? Cara, pra conseguir, por exemplo, metenolona, era dificílimo, porque vinha da Alemanha. Os caras pegavam aquilo que nem um tesouro, assim. Uau! Nossa! Vinha uma serrinha que você serrava, tinha que serrar a ampola. Quer dizer, é outra época, é outra cultura, sabe? A gente passou por isso, claro que a gente passou. Todo mundo que treinou nessa época passou por isso. Verdade. Os caras, eles não tomavam Hemogenin de tomar um Hemogenin, eles tomavam, parecia MM, cara. O cara era quebrava... por cartela, né? Mas quantas cartelas hoje, né? Exatamente. Tinha cara que tomava, hoje eu tomei 4 cartelas. O cara vermelho, assim, cara, parecia que explodir, cara. Já tá com uns 2.000 de pressão arterial. Mas o pessoal dessa época é sobrevivente, na verdade. Sobrevivente. Na verdade, E quando você olha, por exemplo, estilo de treino, vamos falar da Golden Era, né? Porque os caras também usavam medicação. Né? Então, quem que eram os caras que competiam na década de 70, 80 e 90? Eram os caras que sobreviviam a 3 horas de treino e o que era a medicação que eles usavam. Agora, uma coisa é fato, não existia Blast and Cruise nessa época. E uma coisa a gente tem que sentar e tem que começar a conversar, que é muito ruim. Olha a quantidade de gente que tá morrendo ligada a fisiculturismo. Bastante. Cara, se isso não for alguma coisa pra você pôr a mão na cabeça e falar assim, vamos reconversar? Não tem como tampar o sol com a peneira, né? Não dá. Mas o que você atribuiria a isso, Muzi? É mais gente praticando em vez de ser... Ou é mais responsabilidade? Você fez você falou um ponto de vista interessante. Tem mais gente praticando? Tem mais gente praticando. Agora, tem mais gente abusando, Ed. Então a galera não tá entendendo que não é essa coisa simplesmente, é que nem uma gripe, eu fiquei doente e eu vou resolver. Não, são alterações que você vai carregar por causa da sua vida e provavelmente você vai viver menos por conta disso, né? A gente fica de chatão na história, já ficou coroa, já ficou cagão, já ficou não sei o quê. Cara, não é. É que assim, quando você tem uma profissão onde você vê o pessoal ir embora, e aí? Você começa a entender que as coisas são diferentes. Então, assim, o que a gente fala é pro bem das pessoas, tá? Se você tá batendo cabeça, usando esteroides, você não tá desenvolvendo, cara, relaxa, para e começa de novo. A gente fazia isso naquela época, né? Ninguém fazia ciclo eterno naquela época. Ciclo era 8 semaninhas, né? Então, acho que menos que isso, né? A do Winstrol, como é que era? Era 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 4 semanas, né? Era 7 semanas. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 7 semaninhas, pronto. Nossa, fiz um ciclo. Blá, blá, blá. Era isso. Não era uma coisa, né, que era contínua. Hoje, a galera, além de fazer contínuo, faz stacking, faz empilhamento. E só adiciona. Começa na testa. Só aumenta. Você nunca vê o cara tirar nada. Começa com a testa. Aí depois, não sei o que, Masteron. Masteron da força. Vou colocar uma droga de estética. Entra lá, metenolona. Aí põe metenolona. Mas eu acho que pode colocar uma oxa. Põe uma oxa. Aí quando você vê, tem 5, 6 drogas diferentes. O cara nem sabe o que tá fazendo de diferença. E esse stacking é ruim com tudo. Os caras fazem isso com treino, fazem isso com dieta. E o pior é fazer isso com medicação. E medicação tem efeito colateral, cara. Não tem jeito, eu sinto muito. Gostaria que assim não fosse. E outra coisa importante, não é passar no médico que vai fazer que uma prescrição que tenha 4, 5 tipos de anabolizante diferente seja inócuo para tua saúde. O médico não garante isso. Sim. Você vai ter efeito colateral. Se alguém tá falando para você que não vai ter, porque é mentira, não tem como. E hoje isso é comum. E é o que eu atendo mais no consultório. 80% do meu volume é gente que se deu mal com medicação. É o que eu queria estar tratando? Não. É o que eu tenho que tratar.
Infelizmente, são poucos os médicos que conseguem atender esse pessoal sem julgar, sem culpar, sem mandar o cara para a própria sorte. Pô, tem médico que trata disso como se fosse é culpa do paciente, como se estivesse punindo o paciente. Mas quem que é o cuzão que se acha bom o suficiente para punir alguém na vida? Todo mundo tem seus pecados. O juramento de Hipócrates, ele começa com você não julgar o paciente. Isso não é trabalho teu. É muito ego inflado, é muita arrogância, é muita falta de noção e é muito desrespeito com a medicina. Você atende as pessoas, você cuida da pessoa, não interessa o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Interessa que ela está confiando em você para tratar dela. Isso é sagrado. E tem um bando de cuzão que ainda trata o paciente mal. E que faz campanhazinha. Que fazer isso, fazer aquilo. Porra, cara. Você está querendo se ajudar ou ajudar o outro? Porque isso acho que é uma das coisas que a internet ela favoreceu. É um narcisismo passivo, que é o quê? A pessoa ela se faz de solícito para conquistar benefício próprio. Isso não é ser bom. Isso é ser oportunista. Verdade. Se eu preciso contar que eu tô fazendo uma coisa boa para alguém, eu não tô fazendo alguma coisa para alguém, eu tô fazendo uma coisa boa para mim. Sabe? Essas coisas, a gente tem que parar e fazer um meia-culpa e entender o seguinte, como é que a gente vai melhorar a sociedade? Como é que a gente vai melhorar isso? Eu só vejo uma situação, informação. Então eu vou lá, abro live, converso, etc. Porra, tem os programas de ensino que eu cuido. Isso é o que eu posso fazer. Só que aproveitando esse assunto, super te trabalhar. Relacionado à parte de esteroide, hormônio que a gente tá falando aqui, até que ponto a gente tem que falar sobre isso, né? Até que, porque assim, quando a gente começou, por exemplo, aqui falando muito sobre isso, tá fazendo apologia. Aí hoje a gente, na verdade, a gente recebe mais mensagem de gente agradecendo a gente estar falando, porque o cara deixou de fazer cagada. Só que a gente vê que quando vai pra grande mídia, ou até outros profissionais, eles não estão falando sobre não estão passando essa informação verdadeira do que é o uso do hormônio, sem esse tabu, sem essa máscara negra que tem em volta de... Ed, a gente tem uma mídia que ganha dinheiro com sensacionalismo. Mas até que ponto é importante falar sobre o hormônio... É importante a gente não parar de falar. Tipo assim, de forma verdadeira. Não, cara, é não importante... nem que não faz bem, nem que não, aliás, que não dá nada. O que acontece. Exatamente. Isso é importante falar e repetir exaustivamente. Por quê? Porque, cara... o que a gente está falando então a gente vai voltar para a época da Inquisição, então a gente vai negar o conhecimento. É isso que é ser negacionista. Existem tratamentos hormonais, por exemplo, que a pessoa começa a usar hormônio numa tenra idade e vai continuar usando hormônio o resto da vida dela. Por que para essas pessoas não faz mal? Por que só para o usuário de esteroide? Porque, no final das contas, é um remédio, né? Na farmácia. Ele começou para ser remédio. Agora, evidentemente que o mau uso sempre vai trazer problema. Né? E o que a gente está falando, pessoal? A gente está falando, se a gente não falar que tem que ponderar o uso de esteroide, o pessoal vai continuar se iludindo usando doses cada vez maciças. Porque tem gente que ganha dinheiro, inclusive, fazendo propaganda de coisa maluca que faz. Pô, tem gente que se gaba e fala assim, eu uso 6 gramas de esteroide por semana. Pô, cara, você é o Mr. Olímpia? Então você é um tonto. Verdade. Porra. Exatamente, mas isso é verdade. Você tá tomando 6 gramas de esteroide por semana, você não é o Mr. Olímpia, você não é bom, você é imbecil. Porque, cara, isso daí é óbvio que vai trazer problema pra você.